econômicos para a mobilidade, né? Eu queria agradecer muitíssimo a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento. Eu queria agradecer muito termos aqui conosco três pessoas de grande importância no debate do tema do refúgio, das migrações, né? Que é o professor Leonardo Cavalcante, aqui da Universidade de Brasília, o padre Paulo Parisi, né, que atua na Missão Paz em São Paulo, e o João Chaves, né, que é defensor público da União, também pessoa que atua bastante com o tema, né, que está baseado em São Paulo. Antes da gente começar, eu queria falar um pouco sobre as regrinhas aqui do nosso Webda, né? Então, assim, primeiro que nós estamos gravando, tá? Então, para que todos estejam cientes, né? A gente tem o processo de gravação aqui do webinar. E também aqueles que queiram fazer comentários, perguntas, né? Esperamos que façam comentários e perguntas. Nós temos o nosso chat, né? Que está aberto. Então, eu só pediria para que os comentários e perguntas, né, que tiverem que ser feitos para todos, que sejam feitos para. Porque o nomezinho está ali em inglês, para all participantes, né? Ou, no caso, se você quiser fazer uma pergunta para os panelistas, e somente para os panelistas, para all panelistas, tá? Então, utilizando all participantes, todo mundo vai ver o seu comentário, sua pergunta, e se for all panelist, aí somente os painelistas vão ter acesso ao seu comentário ou sua pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Muito bem. Então, é isso. Ótimo. Eu queria, então, fazer uma breve introdução, né? Primeiro dizer que esse nosso evento de hoje, né, ele está no marco dessa semana, né, de atividades, né, que está em torno do Dia Mundial do Refugiado, né? Então, é uma semana onde, enfim, né, a gente propõe uma série de reflexões, uma série de debates sobre esse tema, né? No dia 18 da semana passada, né, na quinta-feira, o Acnur lançou o relatório que é chamado de Tendências Globais, né, que um pouco dá o panorama da situação do refúgio no mundo, né? Então, esse relatório mostrou que nós atingimos um número recorde, né, de pessoas, vamos dizer assim, abrangidas pelo Acnur. São quase 80 milhões, 79,5 milhões de pessoas, né, sejam refugiados reconhecidos, solicitantes de refúgio, não deslocados internos, apátridas e também venezuelanos, não é? Então, todas essas categorias conformam esse número aí grande, né, de 79,5 milhões de pessoas, que corresponde a 1% da população global, né? Então, esse número aí dá conta da continuidade, né, de uma série de guerras, conflitos, do aumento das perseguições no mundo. Então, é uma situação, de fato, de bastante preocupação, né? 40% desse número são crianças e adolescentes, e, portanto, é um número que nos traz um alerta, né? Nos traz uma preocupação crescente, né? E especialmente porque esse fenômeno ele não é mais um fenômeno de curta duração, né? Porque muitos conflitos têm demorado, né? Tem tido continuidade no tempo, né? Como é o caso do conflito da Síria, o que faz com que a situação dessas pessoas se prolongue no tempo, né? Elas tenham que ficar por um tempo longo nos países de acolhida. Então, é fundamental que ações
ligadas a soluções duradouras, né, como é o caso da integração local. No caso do Brasil, é a solução duradoura mais acessível a essas pessoas, possam ser impulsionadas, possam ser apoiadas. Não é? E esse cenário, que é um cenário já de grande preocupação, ele se junta, né, ao tema da pandemia. Né? Então, está aí a pandemia do Covid-19, né, uma, é, uma pandemia que tem impactos sociais e econômicos globais sem precedentes, né, uma emergência sem precedentes, uma emergência de saúde sem precedentes no mundo, né, e que, obviamente, afeta de uma maneira ainda mais impactante as pessoas refugiadas. Né? Então, eu tenho certeza que os painelistas vão abordar uma série de temas, né? Mas eu queria pontuar algumas questões que me parecem importantes para que a gente pudesse avançar nessa discussão no dia de hoje. Então, o primeiro ponto é que eu digo do impacto do Covid no tema do refúgio, é a questão do fechamento das fronteiras. Né? Elas têm sido feita, o fechamento de fronteira tem sido feito como medida de prevenção, né, ao aumento de casos do Covid, mas é uma medida que tem impactado, né, a milhares de pessoas que buscam se proteger, né, da guerra, do conflito, da perseguição, da violação de direitos humanos que aquela pessoa e sua família enfrentam e que, por conta disso, tem que buscar proteção em um outro país. Né? Portanto, mesmo nesse momento, né, e aí é claro que é importante o tema de apoiar, né, e minimizar, né, o espalhamento do Covid, mas é fundamental que haja a garantia da proteção do direito internacional ao refúgio. Né? Outro tema fundamental é o tema do acesso, não é, ao próprio mecanismo de pedido de refúgio em muitos países, né? Porque muitas vezes esses mecanismos estão suspensos, né? Há situações que estão hoje impactando esse acesso, então isso tem levado a uma dificuldade maior no acesso de documentos, no acesso aos procedimentos de pedido de refúgio. Né? O tema da saúde me parece também de grande importância. Né? Em geral, as pessoas vêm de países em guerra, em países onde os sistemas de saúde já estão numa situação bastante deteriorada, né? E o impacto do Covid é ainda mais forte nessas pessoas. Né? Então, é fundamental que as pessoas possam acessar, né, aos sistemas de saúde, à proteção, à saúde, para que possam se precaver em relação ao tema do Covid. Né? O próprio distanciamento social, muitas vezes em alguns locais onde há uma maior presença da população refugiada, é também algo bastante complexo. Né? Também gostaria de mencionar o tema da paralisação das atividades econômicas. Né? A população refugiada em geral, ela se situa em grande número no mercado de trabalho informal, muitas vezes vivendo por diárias, por serviços precários. Né? Então, com o tema do Covid-19, né, e as restrições à atividade econômica, as pessoas simplesmente deixam de ter acesso aos seus mecanismos de renda, de acesso à renda. Né? Então, para além de que muitas dessas pessoas acabam também, assim como as populações locais são afetadas, a população refugiada também é muito afetada pela perda de emprego quando ela está no mercado de trabalho formal. Né? Então, esses temas de acesso à renda, dificuldade de acesso à renda, elas tendem também a gerar processos de mais xenofobia. Então, esse é um outro tema de grande preocupação. Né? E tudo isso, né, para dizer para vocês, né, que a crise do Covid ela também é uma crise de aumento da pobreza. Né?
e o aumento da desigualdade. E isso tem um impacto grande na vida da população refugiada, né? Então, a gente vê as pessoas perdendo suas rendas, entrando numa situação de pobreza ou extrema pobreza, né, com dificuldade de pagar os seus aluguéis, né? Então isso é uma preocupação grande, porque as pessoas muitas vezes ficam em risco de serem desalojadas das suas moradias, né? E é claro que o auxílio econômico, né, é mais do que necessário, mas certamente ele deve ser complementado com outras medidas de apoio para que as pessoas possam atravessar esse momento de crise, né, e conseguir certamente acessar as políticas públicas que são disponíveis à população de uma maneira geral, né, e com isso, enfim, né, terem esses apoios necessários a superar esse momento e a chegar no outro lado, né, onde vamos dizer assim, o fim ou a redução dos impactos dessa crise, elas possam recuperar a sua condição de vida, recuperar o seu acesso, né, aos meios de renda e de sobrevivência, né? Então, dito isso, eu queria passar, então, a palavra, né, ao professor Leonardo Cavalcante, que é o nosso primeiro painelista de hoje. O Leonardo ele é professor da Universidade de Brasília, né? Ele é pesquisador pelo CNPq, coordenador científico do Observatório das Migrações Internacionais, né? Ele foi professor entre 2008 e 2013 no Departamento de Sociologia da Universidade Autônoma de Barcelona. Realizou vários cursos, né, de pós-doutorado na Columbia University, na Universidade de Oxford. Ele é especialista em migrações internacionais, já coordenou vários projetos de pesquisa que levaram a várias publicações, né? Enfim, então ele tem, na atividade docente dele, conta com experiência de graduação, mestrado e doutorado em várias universidades, né, de grande prestígio, como a própria Universidade de Oxford, a Universidade de Harvard, a Universidade de Varsóvia e a Universidade do Estado de São Paulo, entre outras universidades. Então, eu de pronto passaria a palavra para o professor Leonardo Cavalcante para a sua apresentação, né? Lembrando aí que nós temos aí o prazo de 15 minutos para essa apresentação. Professor Leonardo. Boa tarde a todos, né? Agradecer primeiramente o convite ao Acnu e também parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa desse tipo de debate, né? Para a gente pensar um pouco os impactos dessa crise que é sem precedentes na história moderna, né? Eu gostaria com isso parabenizar, aproveito também para saudar aqui a todos os internautas que estão acompanhando esta live. Gostaria também de saudar aos companheiros de debate, o Paulo Sérgio, que está fazendo essa moderação, e os dois companheiros que vão aqui ser panelistas, né? O João Chaves e o padre Paulo Parisi, né? Dois aí guerreiros, digamos, na defesa dos direitos dos migrantes, né? E saúdo também a equipe do Acnu, aí o Nicolas, a Juliana e Vanessa, que estão também colaborando com essa iniciativa, né? Eu penso que o debate de hoje, né, ele é muito oportuno pelo sentido que permite pensar isso que o Paulo Sérgio já colocou, os diferentes impactos de uma crise de saúde que é sem precedente, é diferente de todas as outras. Não dá para a gente querer comparar essa crise com o que foi a chamada gripe espanhola ou outras, porque pela primeira vez observamos como essa crise afetou o sistema global econômico e também de saúde. Digamos que é algo sem precedentes, que tem impactos em diferentes setores, e no tema da migração e do refúgio, ela tem os impactos. Eu gostaria de trazer algumas considerações para pensar nessa tarde de hoje, né? É uma crise que podemos chamar de biopolítica e que tem consequências
econômicas. E eu acho que aí temos que pensar em termos de oportunidades ou retrocessos na dinâmica migratória e do refúgio no globo, na América Latina e também no Brasil. O Abdelmalek Sayad, que é um pensador contemporâneo das migrações, ele tem uma reflexão sobre migração e Estado muito interessante, que ele vai afirmar que pensar em migração é pensar o Estado. E é o Estado que pensa a si mesmo ao pensar a imigração. Então, por que eu gostaria de começar com esse pensamento do Sayad, né? Porque eu acho que tem um marco aí que eu acho que agora vai se agravar na crise do coronavírus, né? Que é antes de 2001, ou seja, que se inicia a partir da década passada até os dias atuais. Era muito claro, digamos, nas políticas de refúgio e nas políticas migratórias, uma diferença antes da década passada, com os diferentes acontecimentos que eu vou narrar aqui, que tiveram um impacto e mudaram as formas como os estados começaram a entender a política. Se antes a gente tinha algumas diretrizes muito claras de política migratória, tanto aquelas políticas de gestão quanto as políticas que tentam organizar os fluxos, ficou resumida na atualidade, né? Isso começou aí sendo aumentado, amplificado na década passada, com a questão da contenção, né? Ou seja, uma demonstração constante e quase uma obsessão de mostrar o Estado como o grande ente capaz de conter os movimentos migratórios, né? Tivemos vários eventos na década passada, né? Desde o atentado de 2001, do 11 de setembro. Tivemos também alguns elementos que fizeram com que o sistema assimilacionista republicano francês entrasse em xeque, sobretudo em 2005, né, onde não foram os imigrantes, mas franceses, filhos e netos de imigrantes, que colocaram em xeque, destruindo edifícios e queimando o que tem mais sagrado para a República Francesa, que eram os edifícios públicos, né? E também em 2007, 2005 também tivemos na Inglaterra, chamada das bombas do 7 de julho, que infelizmente um brasileiro morreu confundido nesse atentado. De modo que um sistema multiculturalista, que era muito claro das políticas migratórias, estava muito presente e entra em crise na década passada. O sistema assimilacionista também vai entrar em crise. Na questão dos fluxos migratórios, todas as políticas dos trabalhadores convidados, das políticas temporais, a gente observava isso na Europa, mexicanos que trabalhavam nos Estados Unidos e Canadá, sazonais, começam a entrar em crise, todos esses tipos de políticas de gestão de fluxos temporários, e o que vai se observar é somente uma política resumida à contenção e ao aumento de muros e ao aumento de fronteiras, né? Com isso, o que vem acontecendo já na década passada, que veio se incrementando pouco a pouco, e a partir de agora, no Covid, eu penso que tem 3 elementos que vai ser decisivo para a gente pensar as políticas migratórias. E eu gostaria de discorrer minha reflexão sobre esses 3 elementos. O primeiro dele vai ser, e eu penso que vai se incrementar, a gente já observava, uma visibilidade, ou seja, amplificada das políticas do Estado no sentido de contenção e demonstrar que a soberania nacional não está afetada, colocando em xeque aí os movimentos migratórios. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de fazer pensar é sobre essa política de contenção. Essa política de contenção, de visibilidade de políticas públicas, limitada a conter fluxo, eu penso que ela se baseia, e é importante a gente ver evidências nisso, em vários aspectos. O primeiro é o chamado paradigma da suspeita. Da pesquisadora Chamy, em 2005, ela cunha esse termo, já na década passada, ou seja, aquelas pessoas que são suspeitosas de ingressar, digamos, nos países como migrante ou como refugiado. Com a Covid,
já observamos essa suspeição, né, dessas pessoas que talvez não seriam bem-vindas. Observamos no início da pandemia, em Londres, pessoas com fenotipo asiático foram agredidas publicamente, acusadas de estar trazendo o vírus para Londres. Observamos também, dentro dessa política de contenção, um aumento de securitização, ou seja, através do que a Nina Sori se vai chamar da indústria migratória. Então, a gente vê os Estados Unidos é um paradigma, dando muito dinheiro para empresas privadas que trabalham especificamente no campo da segurança. Imigração fica circunscrita a um aspecto de segurança de fronteira, então tem muita gente ganhando dinheiro com isso, muitas empresas privadas ganhando dinheiro com isso, transformando o que é um fenômeno que acompanha toda a contemporaneidade, que é o fenômeno das migrações, algo resumido a um problema. Né? Então, isso a gente observa também vários discursos da mídia, político, mediático, associando migração a problema social. E aqui no Brasil, com o fenômeno recente dos haitianos e dos venezuelanos, quantas vezes a gente se depara com manchetes de jornais que fazem metáforas associadas à catástrofe natural. Né? A avalanche do imigrante, a onda da imigração, o tsunami da imigração, ou seja, é colocar, através de vários discursos sonoros, a ideia de imigração como problema social. Isso é repetido, né, nos meios de comunicação, mas também nos discursos políticos, com mais força nos países do norte global, mas aqui no Brasil a gente começa a observar também, sobretudo em áreas como o estado de Roraima, onde tem aí um apelo a esse tipo de discurso, né? Um aumento de deportação, a gente já vinha observando, talvez com o coronavírus vai ser mais justificado, ou seja, a gente tem que deportar, ou seja, baseado numa questão econômica, num fundamento econômico, ou num fundamento da questão de proteger o mercado de trabalho, e uma série de chauvinismo do welfare state, né, que roubam os empregos, destrói a saúde, a educação, de modo que agora o que observa-se é que talvez tudo isso se incremente nessas políticas de contenção. Conter aquelas pessoas que querem entrar, mas também fazer a contenção das pessoas que estão dentro, né? Talvez deportando e nesses sistemas. De modo que a gente vem observando cada vez mais nos países do norte global, quando eu digo isso porque se tenta também copiar essas políticas que não tem nada a ver, o caso da América do Sul, por exemplo, com o que está acontecendo em algumas fronteiras do norte global, né? O que se observa nesses lugares, se tenta copiar esse tipo de política, é estados cada vez mais com muros, né? E mostrando aí, ao mesmo tempo, à medida que eles vão levantando os muros, mostra também aí uma ineficácia disso e uma soberania cada vez mais em declive, né? Então, o que é essa tensão entre soberania imigração, isso é visto não só nas fronteiras, a gente pode ver aí nos países a obsessão dos Estados Unidos em construção do muro, na Espanha recentemente, a Espanha aumentou um 30% o número da altura das chamadas varas que protegem Ceuta e Melilla na imigração magrebina. Ou seja, a gente vê aí dificuldades em aprovação de tratados multilaterais, como o Pacto Global das Migrações, basta ver quantos países ficaram de fora, de modo que essa tensão entre soberania e imigração é algo que se faz cada vez mais presente nesse contexto e que pode acontecer com a questão do Covid, pelo menos no curto prazo, é se intensificar esse tipo de política, ou seja, colocar que é a política de soberania e, digamos, o impedimento dos fluxos migratórios, né? Isso é um elemento importante para se pensar, né? Ou seja, como com o Covid os estados vão lidar com isso. Como, a partir do Covid, vai haver cada vez mais uma política de contenção. Essa política de contenção ela vai vir cada vez mais
com uma lógica de política migratória e também de refúgio baseada na segurança e no controle das fronteiras, isso cada vez mais claro, algum tipo de justificação econômica para o mercado de trabalho, assim, os grupos ideais, e se observa também o benefício de um grupo em detrimento de outro, de acordo com N fatores, seja por uma necessidade do mercado de trabalho, seja por uma questão de alinhamento geopolítico. Então, se vai observar um pouco essa necessidade de mercado de trabalho associada a determinados grupos. Uma outra coisa também que se fazia presente até então, e foi cada vez mais sendo fragmentada a partir da década passada, é a migração como um direito humano, que isso está cada vez mais sendo enfraquecido em lugar de uma lógica de segurança, em um lugar de uma lógica de mercado de trabalho e de uma lógica também economicista. Então, o primeiro elemento é esse, o Estado como agente de conter as migrações e deportar aqueles que estão, mas não estão, entre aspas, integrados ao mercado de trabalho, à ordem econômica. O segundo aspecto é a questão da perda de habitat, isso a Saskia Sassen já trabalhava com isso, né? Tanto por questões de expulsões climáticas, né? Ou seja, por questões climáticas, mas também compra de terrenos. A gente observa o que está acontecendo na África, a China está comprando assim, grande quantidade de terras e muitas pessoas estão sendo expulsas das suas residências. Na América Latina também, muitas multinacionais entrando em lugares muito próprios de comunidades rurais e até mesmo indígenas. No Brasil, a gente tem um caso paradigmático, que é os indígenas da etnia Uarau, que eles foram expulsos internamente por exploração da petroleira venezuelana, e eles foram cada vez mais expulsos das suas terras, foram para as cidades venezuelanas e agora, com o fluxo migratório, vieram ao Brasil. De modo que isso é algo que vai se incrementar com crises econômicas, políticas, e aí vai começar esse conflito. O Estado contém, mas a situação vai clamar por outro aspecto. Tem uma dificuldade de uma gestão, de uma organização multilateral. A ideia é fazer políticas nacionais, buscando, sobretudo, aí cada Estado defender os seus interesses. Um terceiro aspecto, eu acredito que isso vai se fazer mais presente agora, é essa separação artificial que tem, uma difusa linha entre migração voluntária e involuntária. Ah, não, determinada migração é voluntária, é econômica, então pode fazer determinado tipo de política. Ah, não, outra é migração forçada, é refúgio. Eu penso que essa linha divisória que tinha entre voluntariedade e involuntariedade, alguns desajustes entre categorias sociológicas e jurídicas, né? Ou seja, isso vai tender a se incrementar e vai ser muito mais complexo começar a categorizar como fazíamos antes essa migração. Vai ser um desafio para quem trabalha com refúgio, com migração econômica. Eu penso que isso vai ser um dos impactos do Covid. E, ao mesmo tempo, que diante desses três aspectos, a contenção do Estado, aí permanente tensão e conflito com a perda de habitat ou uma série de questões que vai fazer com que se aumente aí a dinâmica dos fluxos, né? E a organização dessas categorias entre migração voluntária e involuntária, isso vai conviver tudo isso com a multiplicidade de fluxos migratórios. Ou seja, os estados vão continuar se degladiando por migrantes altamente qualificados. Todos os estados têm carência, as pessoas formadas na área de nanotecnologia, biotecnologia. Os estados vão continuar fazendo as políticas do Golden Visa. Portugal é um exemplo emblemático para o Brasil. Muitos brasileiros hoje moram em Portugal a partir desse Golden Visa, porque adquirem um imóvel em Portugal, ou aquela migração chamada lifestyle, migração por aposentadoria. A gente também tem uma relação. Os países do norte global todos fazem essa política, os Estados Unidos fazem, os países da Europa, na sua maioria. O Brasil tem até uma resolução do Conselho Nacional de Imigração, também sobre o Golden Visa, né? A gente vai observar o incremento de populações que migrem por questões de econômica, refúgio, asilo, digamos, essa multiplicidade de fluxos migratórios, e aí retomando
o Sayad, vai fazer que cada vez mais se implemente no imaginário global aqueles países que produzem turistas e aqueles países que produzem migrantes refugiados. Ou seja, aqueles países onde as pessoas originárias dessas nacionalidades têm a chamada, que a Verena Stalker chama, uma expressão muito bonita e poética, mas muito dura ao mesmo tempo, a estrangeiria pintada na cara. São pessoas que têm um fenotipo indígena, são pessoas negras da África ou de outros países. Ou seja, essas pessoas vão ser sempre tratadas diante desse discurso e desse contexto que eu estou falando, talvez se incremente, de modo miserabilista e etnicista, como se fossem estranhos, quase que extemporâneos, atrasados, evoluíveis, educáveis, consertáveis, ou seja, figuras da carência da alteridade, um grave problema ou ameaça social que é importante que o Estado possa conter. Né? Daí o aumento considerável de países, de partidos, desculpas, de extrema-direita, que tem no seu principal ponto político, aí, se observamos o mapa da Europa, com exceção de um ou dois países, Portugal ou outro, não vamos observar pessoas de partidos políticos de extrema-direita compondo o arco parlamentar com força. Todos os países da Europa estão marcados por esse tipo de discurso. E esse tipo de discurso que vai selecionando essas pessoas que têm a estrangeiria pintada na cara e as pessoas que não. Eu penso que isso vai se incrementar e vai estar justificado por uma lógica econômica ou por uma lógica de saúde pública. Agora é preciso parar esses invasores que vêm aqui trazer doenças, esses invasores que vêm aqui que podem ser causadores de vírus. Não bastasse que já roubam os salários, não bastasse que já afetam o nosso sistema educativo. Então, tudo isso vai permanecer no imaginário social, eu penso que por algum tempo, diante dessa crise do coronavírus. Né? E já para ir avançando, né, e chegando aí nas conclusões, né, nas reflexões finais, eu penso que tudo isso, que esses desafios para políticas, né, que eu comentei agora, é um cenário muito, ou seja, complexo que a gente vai observar, e é importante a gente estar refletindo sobre essa complexidade. Eu acho que não tem receita, a receita é essa, é sentar e discutir com quem está trabalhando, atuando na área. Né? Eu acho que a primeira coisa é se desmarcar, como desafio político, de lógicas economicistas. Cada vez mais observa-se o desenvolvimento de lá. Os imigrantes, isso é muito clássico, né? São jovens, são bem formados, vêm contribuir, ou seja, é uma lógica que só se justifica se a pessoa for bem formado, for jovem. Esse tipo de lógica economicista é uma lógica que dá vazão também a um tipo de discurso do mal e do bom imigrante. Né? Aqueles imigrantes que se integram, aqueles imigrantes que entram nas chamadas boas práticas. Né? E aí o que a gente observa com isso é tratamentos do ponto de vista de diferentes discursos, como eu já falei, de forma extremistas. Ou são anjos para alguns, ou são demônios para outros. Né? E sabendo que essa coisa tão extrema, né, do anjo e do demônio lembra muito essa ambivalência do amor e ódio. Né? É muito tênue, pode passar de um lado para o outro. De modo que essas lógicas economicistas, eu acho que se vão se implementar. Esses tratamentos extremistas entre bons e maus migrantes, integrados e não integrados, que têm formação, que são qualificados, que são jovens, ou seja, o resto está tudo excluído, né? E talvez aqueles também que não têm estrangeiria pintada na cara. Eu penso que outros elementos de situações, né, de xenofobia e discriminação vão tender a ser mais toleradas. Né? Eu acho que é fundamental que tenha aqui companheiros como o João Chaves e o Padre Paulo, que lutam incansavelmente para que o Estado possa combater justamente isso, que muitas vezes é normalizado, né, por esses tipos de discursos. Eu acredito que vai aumentar aí também, com tudo isso, a chamada inconsistência de status, ou seja, aqueles imigrantes vão ter alguns que tenham uma boa formação, vão estar trabalhando cada vez mais em trabalhos subalternos, cada vez legitimados, a ideia do primeiro para o da casa, depois para os de fora. Né?
Então, de modo que essa situação que observamos aí com a Covid traz questões interessantes, mas também muito preocupantes, né? No nosso cenário nacional, no cenário global e internacional também. E é preciso pensar realmente, ou seja, como elaborar políticas que tenham um norte muito claro. E isso, hoje em dia, não tem paradigmas que a gente possa observar como exemplo. Inclusive, independentemente da cor do partido que está no poder. Né? O que se observa é os partidos de extrema-direita com uma perspectiva muito clara, muitas vezes partidos de esquerda dizem a gente gostaria de fazer, mas tem diretrizes internacionais, é complicado politicamente, de modo que falta modelos, como a gente parecia se criticáveis, mas era muito claro, né? A gente tinha modelos até a década de 90, né? Modelos de gestão de fluxo, modelos da inserção das pessoas. Isso foi cada vez mais sendo minado e a política migratória sendo reduzida a um aspecto de contenção do Estado baixo o paradigma da suspeita, né? Ou seja, essas pessoas são suspeitas. A gente tem que controlar quem entra e quem sai, quem é bom e quem é mau, quem é formado, quem não é formado, quem é branco, quem é negro, quem é indígena. Essas dicotomias vão separando aqueles que são bem-vindos e aqueles que são, digamos, como eu já falei, extemporâneos, evoluíveis, educáveis. A gente vê até programas, muitas vezes, tentando educar os imigrantes, consertar os imigrantes, integrar os imigrantes, desenvolver boas práticas para imigrantes. De modo que isso a gente tem que pensar muito criticamente e ver a nossa responsabilidade de atores que pensamos e atuamos no campo migratório de cara ao futuro, né? Como será o impacto disso da Covid. Eu acho que ninguém tem a resposta de como será isso. A gente está no meio da pandemia, não tem nem 6 meses aí que a gente tem com essa pandemia, mas o que vemos observando é um impacto, e eu temo profundamente um aumento do chauvinismo do Estado-nação, e o Estado querendo, diante de uma soberania em declive, pelo globo, a sociedade globalizada que temos, se já está em declive, talvez o Estado queira mostrar sua fortaleza justamente utilizando o imigrante. Por isso que é tão importante, a hora de pensar a migração, pensar o Estado e pensar também as suas políticas. Eu acho que era isso, né? Fico à disposição para qualquer questionamento, dúvidas, comentários. Muito obrigado, Paulo. Não, eu que agradeço, Leonardo, a sua fala. Acho que foi uma fala bastante importante, trouxe vários elementos para a nossa reflexão aqui, né? Elementos que de fato nos levam a pensar, né, os rumos que as coisas, o tema das migrações, o tema do refúgio tá indo, né? É, eu acho que uma coisa importante a ser mencionado na questão do refúgio é que a maioria, né, mais de 85% das pessoas que buscam refúgio em países em desenvolvimento, né? Então, esse é um ponto também importante, porque são justamente os países que têm uma dificuldade maior de implementar suas políticas locais, sociais, né? Estão enfrentando uma série de dificuldades no contexto do Covid, e são aqueles países que tiveram aí a generosidade, né, de acolher essas pessoas que buscam proteger suas vidas, né? Então, acho que esse é um ponto também bastante importante nessa reflexão, né? Eu queria, então, nesse momento, passar a palavra ao João Chaves, né, para sua intervenção. João Chaves é defensor público federal, ele é coordenador da área de Migrações e Refúgio da DPU em São Paulo e do Grupo de Trabalho Nacional Migrações, Apatridia e Refúgio da DPU. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, João, fica aí aberta a sua intervenção para 15 minutos. Obrigado. Bem, obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo, ao professor Leonardo, que nos brindou com uma fantástica exposição sobre o nosso cenário, que é bastante triste, acima de tudo, para o futuro das migrações. Ao Padre Paulo também, que é um grande parceiro de lutas aqui em São Paulo. E eu fico muito feliz com o convite do Acnu de celebrar esse Dia do Refugiado e a Semana do Refugiado num momento tão difícil.
como eu tenho falado, o que mais me toca nesse momento é saber e dialogar o tempo todo, né, como nós, que somos profissionais da mobilidade humana, num mundo que se anuncia como o da imobilidade, o da restrição, o do controle e, como bem mencionado pelo professor Leonardo, da securitização, não só da migração, mas da vida como um todo. Então, o que nós vivenciamos nesses últimos 3 meses, talvez tenha sido, isso me preocupa muito, o embrião ou um cartão de visitas de um novo cenário para as migrações e até mesmo para o Instituto do Refúgio, que é o da restrição da viagem, o da imposição de barreiras sanitárias que são necessárias, sem dúvida. Para isso existe o Regulamento Sanitário Internacional, por exemplo, mas que tendem, em alguns contextos, a serem utilizadas como uma máscara ou uma ferramenta para discursos nacionalistas, para políticas antimigratórias. E, ao mesmo tempo, uma recessão brutal que se anuncia no mundo, em termos econômicos, que certamente vai tornar os fluxos migratórios mais complexos de compreender, ainda mais mistos e as categorias ainda mais superpostas. Foi por isso eu achei muito interessante a menção do professor Leonardo a certas oposições entre migração voluntária e involuntária, o migrante e o refugiado, que em algum momento talvez se misturem bastante, seja muito difícil identificar o que há de voluntariedade e o que há de migração forçada. E, por fim, o que me parece interessante, pensando no Instituto do Refúgio, é como será trabalhado esse instituto num mundo, um instituto que tem uma característica extremamente territorial, num mundo em que cada vez mais é difícil acessar fronteiras, em que o território se torna tecnicamente inacessível, não só pelos muros, mas pelas fronteiras comerciais, como é o caso de acesso por vias aéreas ao Brasil por parte de africanos, asiáticos, políticas restritivas de concessão de vistos, a terceirização de controles fronteiriços e provavelmente a terceirização de controles sanitários entre países. Então, esse contexto é muito preocupante para nós que trabalhamos com migração. E a minha fala é muito dedicada à experiência prática do direito migratório brasileiro. Eu não sou um pesquisador do tema, sou um advogado, na verdade, um defensor público que trabalha com migração. E o que me parece como primeiro ponto relevante é o tema da gestão de fronteiras no Brasil. Desde 16 de março, quando foi iniciado, de algum modo, né, é difícil dizer que há isolamento social no Brasil, mas quando de algum modo se passou a discutir o tema do isolamento social, houve a edição de 15 portarias interministeriais quanto à restrição de entrada em nossas fronteiras. Essas portarias, quando forem vistas com algum distanciamento, talvez impressionem pelo caráter um tanto errático e bem pouco técnico, especialmente se examinadas as notas técnicas que as fundamentaram. Ou seja, desde o início, a gestão migratória durante a pandemia foi marcada pela aleatoriedade. Algumas portarias foram vinculadas à origem nacional, outras portarias ao último país visitado, outras ao modal, transporte aéreo, fronteira terrestre, até que, em 22 de maio, chegou-se a portaria interministerial 255, que no último sábado foi prorrogada por mais 15 dias pela portaria 319. E o que se percebe? Também esse caráter errático ou pouco técnico da gestão de fronteiras. O Brasil é bem mais flexível que outros países, como, por exemplo, Argentina e Paraguai, seus vizinhos, permite a chegada de brasileiros, ou a recepção de brasileiros e imigrantes com autorização de residência definitiva, que porventura estivessem fora do país, mas não estipula controles mínimos de testagem, de quarentenas obrigatórias, como recomendado pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, de plano, já se percebe esse caráter. E o que é mais grave, as portarias, e a portaria que está atualmente em vigor, praticamente impede o acesso ao Instituto do Refúgio, ao dizer que o migrante
que acessar o Brasil, que chegar em nossa fronteira, está inabilitado para o refúgio, um termo que não existe, um conceito jurídico inexistente no direito migratório e que vai diretamente ao ponto que me parece mais preocupante, fragilizar o Instituto em si, como se o Instituto do Refúgio fosse descartável ou estivesse submetido aos desígnios da soberania nacional. É interessante perceber que tanto o Acnur como a OMS editaram documentos muito importantes que eu acredito que vão marcar bastante a nossa atuação nos próximos meses e talvez nos próximos anos. O do Acnur se chama Key Legal Considerations on COVID-19, eu creio. Seriam considerações jurídicas-chave sobre a conjugação entre refúgio e controles sanitários. E o da OMS é um documento que trata sobre preparação, prevenção e controle da Covid-19 quanto a populações de migrantes e refugiados em contextos fora de campos de refugiados. Nesses dois documentos está claro de que, tecnicamente, é possível proteger o Instituto do Refúgio, garantir o acesso às estruturas domésticas nacionais de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, sem que se ameace a proteção das comunidades internas quanto à disseminação do vírus da Covid-19. No entanto, o Brasil não levou em conta esses documentos e adota uma política de restrição do direito ao refúgio. Como não houve avanços extrajudiciais, a Defensoria Pública da União ajuizou uma ação civil pública na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, questionando a legalidade e constitucionalidade dessa inabilitação ao refúgio, e na última sexta-feira tivemos a notícia de que essa ação foi extinta sem julgamento do mérito, o que é bastante preocupante, certamente será objeto de recurso. Então, esse é um tema que vai permear boa parte das nossas discussões. Passo, então, ao segundo ponto que me parece interessante, que é o de acesso a direitos. O Brasil, como todos sabem, né, tem uma política extremamente progressista quanto a acesso a direitos básicos, especialmente após a edição da Lei 13.445, a nova Lei de Imigração. Apesar de todos os problemas de regulamentação, estão garantidos saúde, educação, assistência social, previdência, bancarização, expressamente na lei. Quanto à saúde, nosso primeiro temor enquanto Defensoria Pública, e o meu temor enquanto profissional, seria uma xenofobia imediata, ou seja, de negativa de acesso de imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, a serviços básicos de saúde, por conta do colapso das estruturas sanitárias. No entanto, nós não percebemos isso na prática. Felizmente, não foi percebido. O que nos pareceu interessante foi um tema muito levantado pela Rede de Cuidados da Saúde, aqui de São Paulo, e por outras instituições, quanto à visibilidade das populações migrantes na produção de dados sobre a Covid-19. Então, todos nós sabemos que o Brasil tem uma proporção muito pequena de imigrantes, menos de 1% de sua população residente, e há sempre o risco de invisibilização dos migrantes, ou, o que é pior, a produção de discursos inverídicos, discursos xenófobos, de que os migrantes estão colapsando o sistema de saúde brasileiro, queremos um SUS para brasileiros, ou coisas do tipo. Então, por conta disso, nós também ingressamos com ação civil pública, desta vez na DPU, na Justiça Federal de São Paulo, para que se registre não apenas raça e gênero, como já havia sido decidido, mas também a nacionalidade nos formulários de comunicação da Covid-19, para que não se crie no futuro uma narrativa xenófoba, que é possível, e que a culpa é dos migrantes, que os migrantes não contribuem, quando isso não é verdadeiro. No entanto, o grande tema dos últimos meses para a Defensoria vem sendo o da assistência social e, principalmente, o acesso do auxílio emergencial. E vemos um ponto muito positivo, que é o reconhecimento de que migrantes e refugiados têm direito ao auxílio. O grande problema inicial foi a aceitação de documentos vencidos, já que a Polícia Federal está com seu atendimento suspenso, tanto a CRNM como o DPRNM, conhecido como Protocolo de Refúgio. E, felizmente, foi superado. O problema que nós temos ainda, e é objeto de uma ação civil pública
que tramita na Justiça Federal de São Paulo, ainda sem apreciação do pedido de tutela de urgência, né, da chamada liminar, é para o caso dos migrantes que chegaram ao Brasil e não conseguiram, antes da pandemia, promover solicitação de refúgio ou requerer autorização de residência sob outros fundamentos, por exemplo, acordo de residência Mercosul, ou os que nunca tiveram acesso a isso por dificuldades de outra ordem, dificuldade de obtenção de documentos com consulados, até mesmo impossibilidade de ir até uma unidade da Polícia Federal. Ou seja, para que a Caixa Econômica Federal aceitasse o pagamento utilizando passaportes e cédulas de identidade dos países da América do Sul como documentos de identificação civil. A Caixa ainda se recusa a essa aceitação, afirmando que os passaportes e documentos de identidade emitidos em outros países não são válidos no Brasil, e nós seguimos numa luta judicial sobre esse tema. E tentamos sensibilizar agências quanto a isso. E, para concluir, a grande pergunta, que talvez seja a pergunta a ser feita por nós em todos os nossos fóruns de discussão no segundo semestre, é como pensar um novo normal das migrações e do refúgio no Brasil. Por que eu digo isso, né? Acredito que o mundo vai passar por uma grande mudança e não vai ser para melhor. E nessa grande mudança, nós vamos ter uma aceleração de processos, como o professor Leonardo falou, de securitização das migrações, de diminuição de direitos, de submissão de todos os fluxos migratórios a uma lógica simplista e economicista, que infelizmente impera hoje no Brasil. O Brasil, apesar de todo o avanço que teve em pesquisa, em formação de conhecimento, ainda tem sua governança migratória muitas vezes pautada pela ideia do migrante ideal, o homem jovem trabalhador, ou da sagrada família migratória, podemos dizer assim, um pai, uma mãe, um filho, sem contar com a possibilidade de crianças e adolescentes que migram sem os pais ou que estão absolutamente sós ou desacompanhados no país. Então, é importante fugir da mistificação do migrante ideal. O que eu percebo? Se avizinha na área do direito migratório uma virtualização brutal do serviço, que eu acho que será inevitável, que já iniciou com o Sisconad desde antes da pandemia, e que certamente será objeto de iniciativas da Polícia Federal. E o nosso desafio é promover incidência e atuação jurídica para que essa nova virtualização não deixe de lado ou não exclua um contingente de imigrantes vulneráveis. O migrante em situação de rua, o migrante indígena, o migrante negro, a mulher migrante, os migrantes em conflito com a lei, que são um tema de especial atenção no estado de São Paulo, presos e egressos, e de como garantir, nesse novo normal, acesso à documentação, para que seja possível não precarizar ainda mais migrantes e refugiados, mas garantir mais acesso a direitos, além de acesso a políticas públicas. Nesse ponto, eu chamo a atenção para um documento recente também do Acnur, eu acredito que é chamado Boas Práticas e Recomendações sobre a Gestão de Processos, em que se apresentam várias boas práticas e exemplos positivos no mundo quanto à possibilidade de conjugar momentos de crise econômica e momentos de restrição da mobilidade com garantia de direitos e com garantia de direitos migratórios e de um devido processo legal migratório. Então, esse ponto é interessante. Por fim, e já concluindo, todos sabemos, e falando especificamente da governança migratória do refúgio, que o CONARE tem um grande passivo, que ainda que haja o reconhecimento recente de cerca de 40 mil venezuelanos como refugiados, certamente já passa de 100 mil processos aguardando decisão. É fundamental que, num momento de crise, se reconheça a necessidade de tirar pessoas da precariedade. E como isso pode ocorrer? Acelerando decisões e, principalmente, criando soluções de proteção, seja a proteção pelo Instituto do Refúgio, a proteção complementar de outro modo, ou o fortalecimento do Instituto da Acolhida Humanitária, que tem uma tradição louvável no Brasil, e Paulo Sérgio certamente pode lembrar disso pela atuação do CENIG, no caso do fluxo haitiano, e para que a criação de novos processos migratórios, como, por exemplo, virtualização de
de entrevista de elegibilidade por videoconferência ou criação de processos sumários não viole direitos dos solicitantes. Pelo contrário, para que o novo normal das migrações seja um novo normal em que veja o migrante como sujeito de direitos, como preconiza a lei de migração. É um desafio? É. Não acredito que será fácil para o profissional da migração esse enfrentamento, mas acredito que esse enfrentamento talvez marque, para nós que trabalhamos na área, a nossa geração. Será a geração de garantia de direitos e de garantia de mínimo existencial e de políticas migratórias minimamente adequadas nesse cenário de novo normal que se avizinha no pós-pandemia. Agradeço pela oportunidade, fico muito feliz com esse debate e de ver todos os colegas e todos os participantes a quem eu dou minha saudação especial. Muito obrigado. Obrigado, João, pelas suas palavras. Eu acho que foi uma ótima... Eu acho que esse tema que você traz, e que o professor Leonardo também já colocou, né, de que a gente não tem a precarização de institutos, a precarização de direitos como consequência do Covid, né? Eu acho que o Covid tem toda uma dinâmica de enfrentamento e é legítimo que isso aconteça, mas que isso não seja feito à custa de direitos, né, de institutos que preservam a vida das pessoas, preservam direitos que são fundamentais para que as pessoas possam sobreviver, né? Eu acho que foi uma fala bastante importante, né? Ainda mais nesse momento, né? Nós vivemos um contexto onde a América do Sul passa pelo maior deslocamento de pessoas na sua história recente, né? Que é a crise venezuelana, né? Então você tem aí os venezuelanos acessando os vários países da região, praticamente 300 mil venezuelanos como solicitantes de refúgio, refugiados ou residentes temporários no Brasil. Então, é um tema de grande relevância aqui no país, né? Então, eu agradeço muito a sua fala e passo de pronto para o padre Paolo Parisi, né, para sua intervenção. O padre Paolo, ele é escalabriniano, ele tem doutorado pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e atualmente é um dos coordenadores da Missão Paz, né, que é uma entidade que atua com imigrantes, com refugiados, desde os anos 30, né, um belíssimo trabalho que o padre Paolo faz à frente da Missão Paz lá em São Paulo. Padre Paolo, então, com a palavra. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Você já é de casa aqui na Missão Paz. Eu lembro quando te conheci, praticamente uma visita que você veio fazer aqui, e me chamou a atenção, já te comentei em outra oportunidade, o fato de você sentar na casa do migrante e ouvir os imigrantes e refugiados, quer dizer, esta postura de ouvir as experiências, os desafios que eles estavam enfrentando. Um obrigado também a João Chaves pela sua fala, ao Leonardo Cavalcanti, outros dois grandes parceiros de atividades, a gente se encontra em muitos lugares, é uma riqueza realmente ouvir a fala de vocês. Um abraço também a todos os que estão acompanhando, todos e todas, neste momento. Depois da fala dos dois e também da introdução do Paulo, me parece muito evidente que estamos diante de um fenômeno complexo, que é a situação de refúgio, de migração em geral, numa conjuntura complexa, então isso complica ainda mais a reflexão, onde serão necessárias novas respostas e não será mais suficiente repetir soluções, respostas que tivemos no passado. Acho que isso aflorou muito claramente nas falas anteriores. Eu acho muito interessante a opção do Acnur de convidar para esta mesa virtual perspectivas diferentes, atores diferentes, mas complementares. Acho que é uma grande riqueza. Eu vou tentar colocar algumas questões sobre os movimentos atuais, de uma maneira bem sintética, o impacto da pandemia sobre tudo isso, que já foi colocado, seja pelo Leonardo que pelo João Chaves, e tipo de respostas complementares e falar também do protagonismo dos coletivos dos migrantes.
Falando de movimentos de refugiados, ficou claro pelas falas anteriores que há uma diminuição da chegada dos que solicitam refúgio. Se nós pegamos os dados do CONARE, entre março e maio de 2019, do ano passado, tivemos 17.711 pedidos de refúgio. O mesmo período deste ano, de março a maio, tivemos 6.608, ou seja, uma diminuição dos 63%. E claro, as razões nós sabemos, fronteiras fechadas, crise sanitária, crise econômica, inclusive do Brasil. Se nós olhamos os primeiros 6 meses deste ano, de novo, graças aos dados do CONARE, nós teremos estas solicitações de refúgio. Em primeiro lugar, venezuelanos, foram 10.472 nestes primeiros 6 meses. Em segundo lugar, haitianos, 6.008. Quem diria, Paulo, que anos depois, de novo, os haitianos utilizam a solicitação de refúgio quando a gente achava que já fosse solucionada essa utilização de um mecanismo que nasceu claramente por outra finalidade. Temos cubanos, 862, 216 da China e 173 do Senegal. Quero dizer com isso que há uma clara diminuição. Uma diminuição, inclusive, que não é fácil a ser definida em números, mas daqui de São Paulo dá para ser percebido, daqueles que utilizavam o Brasil para alcançar outros destinos, Estados Unidos e Canadá. Muitos fluxos que chegavam de maneira especial da África e de outros lugares, utilizando São Paulo e o Brasil como ponte para alcançar outros lugares. E não é o caso dos refugiados, mas no caso de imigrantes, de maneira especial bolivianos e paraguaios, nós assistimos a um grande fluxo de retorno neste momento para os países de origem, enfrentando os problemas depois de quarentena, etc., depois de passar a fronteira. Se essas são algumas pinceladas sobre a realidade migratória, que não quer ter nenhuma pretensão de ser analítica, mas só algumas percepções, quais são os impactos sociais e econômicos desta pandemia? Já foi falado, Leonardo já comentou, mais uma vez, no fundo, as desigualdades e situações de exclusão social vão aparecendo. Essa categoria, refugiados, solicitantes de refúgio, junto com outros grupos da população brasileira, passam por momentos realmente de extrema necessidade. E fui tentando desenhar pelo menos 4 níveis de vulnerabilidade. A primeira é a econômica, carência de bens primários. Nos últimos 2 meses, aqui na Missão Paz, distribuindo todos os dias ao redor de 50 cestas básicas, já alcançamos 2.100 famílias apoiadas. Mas apoiadas também através das assistentes sociais que ajudaram a se cadastrar, o João Chaves já comentou, para ter o acesso ao benefício. E às vezes a pessoa não sabia como usar celular, como se cadastrar, então realmente precisou de uma assistente social que fizesse isso com paciência. Tivemos 2 assistentes sociais que cadastraram centenas de pessoas, praticamente passavam dia e quase final do dia também fazendo isso. E, já foi falado, foi garantido, tivemos pequenas exceções, problemas que já foram descritos pelo João. Um outro nível complexo é a vulnerabilidade psicológica. O que quero dizer com isso? Por exemplo, a frustração da pessoa nesta fase sem trabalho. Senti muito isso na casa do migrante, pessoa dizendo, eu preciso procurar trabalho. E dizer, olha, nesse momento é importante que fique aqui na casa para cuidar da saúde, porque se vai procurar trabalho, não tem. Então, esta ansiedade entre querer trabalhar e, de fato, não ter trabalho, criou uma grande frustração. E a percepção de muitos casos de retrocesso, não conseguindo mais pagar o aluguel, muitos refugiados,
estão começando a entrar em contato, vamos precisar voltar para as casas de acolhida, ou seja, o ponto inicial, um retrocesso na biografia que tentavam construir aqui no Brasil. E também em nível de autoestima, de insegurança existencial, os atendimentos psicológicos feitos online com estas pessoas destacam muito esta autoestima que vai caindo diante desta situação complexa do ponto de vista de saúde econômica. Um terceiro nível de vulnerabilidade que percebo se refere à prevenção. Falamos muito de vivenciar o distanciamento social, o isolamento, mas muitos refugiados e solicitantes vivem em ocupações, em pensões, em lugares precários em nível de moradia, ou seja, não tem como realizar este isolamento, distanciamento social. São bombardeados, mas na prática não conseguem vivenciar isso. Cito por alguns, tivemos um cubano que um ano atrás morou na casa do migrante e morreu de Covid, e outros casos, ou seja, pessoas que infelizmente não conseguiram viver o distanciamento. E um quarto nível que percebi hoje conversando com o nosso responsável do Eixo Trabalho, nesse ponto abro e fecho um parêntese rapidinho, a gente agradece a parceria com a Acnur, que apoia também já há 2 anos a inserção laboral dos migrantes através daquele que nós chamamos Eixo Trabalho. Ele me estava dizendo, o coordenador, que as poucas ofertas de emprego que tivemos de grandes empresas, às vezes não se consegue entrar em contato com o imigrante porque está sem dados, não tem como responder, não consegue recarregar o seu celular. Então, a comunicação também está prejudicando as poucas ofertas de emprego. Diante disso, quais ações complementares são importantes? São, diria, ações concretas e ações concretas de incidência política que o João, muito bem, ele esboçou em várias áreas. Em nível de ações assistenciais, já falamos da ajuda emergencial, já comentamos também da necessidade de distribuição de cestas básicas, e depois de uma fase inicial de empolgação, que a gente reparou, de grande solidariedade, as doações, não só através da nossa instituição, mas de outros parceiros aqui em São Paulo, caiu muito. Ou seja, no momento de grande visibilidade inicial, quero ajudar, mas agora que passa o tempo, as necessidades continuam e as doações se estabilizaram ou até diminuíram. E nós percebemos outro desafio foi as mulheres com criança. Muitas mulheres com recém-nascido do Congo, de Venezuela, necessitando de leites especiais, de outros itens para cuidar das crianças. Então, me chamou a atenção esta fatia da população refugiada. Fui dando uma olhada àqueles que assistimos neste momento. Entre os refugiados, encontrei bastantes da Angola, da República Democrática do Congo, tivemos do Bangladesh, de Guiné-Bissau, Nigéria, e Síria e Venezuela, os rostos que mais apareceram nestes 2, 3 meses. E uma resposta também foi aulas de português, que a solução foi oferecer aulas de português via WhatsApp. As grandes plataformas de aula online não funcionam porque os celulares têm conexões muito frágeis. Aí a solução com os voluntários foi cada professor dar aula a 3 refugiados ou solicitantes de refúgio online com WhatsApp. Ao lado destas ações, outra ação importante foram ações de advocacy. Tem a Letícia, que atua muito com o João Chaves, com Conetas e outros grandes parceiros. E eu acho que o João já comentou esta portaria que foi renovada por mais 15 dias, a 319, no Dia do Refugiado. Incrível. No Dia do Refugiado, emblematicamente, foi renovada uma portaria que
aponta para a inabilitação do pedido de refúgio. Quer dizer, a contradição realmente, pelo menos, tivesse esperado um dia, feito um dia antes, para não expor esta contradição, podemos dizer, algo que é absurdo. Não estamos dizendo que não precisa de atenção à dimensão da saúde, mas precisa, obviamente, que quem está em situação de perseguição tenha o direito de preservar a sua vida. Com a pandemia não diminuíram as perseguições, as guerras, infelizmente isso continua. Então que tem que ser encontrados canais, como já foi comentado, para preservar a saúde e também preservar a vida de quem sofre perseguições. Um outro item é a articulação interinstitucional e de coletivos. Ou seja, eu sempre gosto de sublinhar que o imigrante não é um coitado, é um protagonista da sua vida como cada um de nós. Leonardo usou uma expressão, não é anjo nem demônio. No fundo, é gente como a gente. Então, com suas luzes, suas sombras, como todos nós. Então, nesse momento de extrema vulnerabilidade, foi interessante perceber grupos de mulheres, de homens, tentando soluções coletivas. Por exemplo, vamos produzir máscaras e vender. Refugiadas que se começaram a costurar e a vender seus produtos. Graças também a ações de entidades que ajudaram nessa produção. Soluções criativas para tentar se ajudar como grupos. Então, esse elemento foi muito importante. E nesta fase, eu diria, para concluir, depois de ter um pouco transitado em todos esses itens, a experiência de São Paulo, eu estava pensando, como está sendo positiva. Claro que não quero que seja o modelo absoluto que tem que ser implementado no Brasil, mas vou explicar rapidamente. O fato de ter uma lei, uma política municipal, faz com que também quem trabalha na ponta, na saúde, na educação, tenha pelo menos uma certa sensibilidade quando chega o imigrante ou refugiado. Coisa que, conversando com parceiros de outras cidades do Brasil, os problemas são muito, muito maiores. Muitos na ponta não conhecem um protocolo, etc., todos aqueles problemas que conhecemos muito bem. Então, como é importante ter uma política, e não só uma lei, que permita sensibilizar, formar quem trabalha na ponta, direto contato com refugiados, solicitantes de refúgio. Era esta consideração ampla a partir da experiência aqui na Missão Paz. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado por esta oportunidade. Não, Padre Paulo, eu que agradeço aí a sua intervenção. Acho que você trouxe vários pontos bastante importantes, principalmente por essa questão da sua atividade prática, né? De estar lá, estar olhando o que está acontecendo na ponta, né? Eu acho que essa sua visão ela só enriquece e é isso, né? As pessoas estão lá e estão sofrendo, né? E estão tentando sobreviver, né? Com essa crise, né? Pessoas que já eram de certa forma invisibilizadas, né? Acho que alguém já comentou isso aqui. E agora com Covid é uma situação ainda mais grave, né? Por isso que é fundamental essa ação, né, de informação, que o senhor bem coloca, acho que é fundamental. As pessoas muitas vezes não têm acesso à informação e isso faz com que elas não consigam acessar os seus direitos, mas também essa ação coordenada, né, para que as pessoas possam acessar as políticas públicas, né, como aqui também já foi dito. Felizmente, o Brasil é um país que é mais aberto em relação a isso, a possibilidade dessas pessoas acessarem políticas públicas, mas muitas vezes elas precisam de apoio para isso, né? Então está aí o trabalho do Acnur, está aí o trabalho da Missão Paz, da DPU, do OBMigra e de tantas outras organizações. Pessoal, nós temos ainda alguns minutinhos aqui antes do encerramento desse nosso webinar. Eu vi que teve alguma pergunta aqui no chat, né? Mas estou vendo também que o João já foi dirigente e já mandou a sua resposta aqui no próprio chat. De qualquer maneira, enfim,
Se ainda tiverem perguntas, vão colocando aqui, tá? E aí nós vamos concluindo essa nossa atividade, dando 3 minutinhos para cada painelista para fazer as suas considerações finais, né? Eu proporia desde agora já inverter a ordem, né? Eu começaria pelo Padre Paolo, se for possível isso, depois do Dr. João Chaves e, por fim, o Leonardo Cavalcante. Podemos fazer assim? Tudo bem? Então, Padre Paolo, tem uma pergunta aqui que eu já passaria para todos vocês, né? Talvez o Dr. João possa esclarecer sobre a população indígena refugiada tem os mesmos direitos que a população indígena local. É uma boa pergunta essa, né? Mas, enfim, eu acho que eu deixo aí para o tempo de considerações a resposta a essa pergunta, e se houver outras aqui, eu já vou endereçando também. Padre Paolo. Então, diante de tanta complexa realidade, eu diria 2 pontos nesta síntese final. Uma, a percepção também, né, já comentei em outra ocasião, do lado também mais lindo do ser humano, que é a compaixão, a solidariedade. Muitas vezes a gente se assusta com posturas xenófobas, de rejeição, de preconceito, etc. Mas também tivemos modo de perceber pessoas que se tornam extremamente sensíveis. Gosto de lembrar um brasileiro que está morando no Canadá, nem sei o nome, que mandou o irmão dele comprar uma série de itens, mandou quase R$ 600 na conta do irmão, para trazer aqui na Missão Paz e querer ajudar os refugiados que estão chegando no Brasil, porque ele experimentou algo semelhante como migrante. Então, achei bem interessante esta sensibilidade. Aflora neste momento, não só na pandemia, o que a normalidade esconde, ou seja, que uma parte da humanidade não conta, uma parte da humanidade é descartável, utilizando uma fala do Papa Francisco, mas na pandemia aflora também o lado da solidariedade, o lado de querer ajudar o próximo. E um outro elemento, para concluir, muitas vezes, talvez é mais de sonhador, mas penso que o refúgio em geral, todas as dinâmicas migratórias, têm que começar a ser pensadas de uma forma semelhante à ecológica. Se a gente olha a ecologia em nível mundial, ou a gente toma decisões juntos e vamos nos salvar juntos, ou uma parte dos países toma as decisões e outros continuam poluindo, prejudicando todo mundo. De uma maneira análoga, com migração e refúgio, ou vamos começar a pensar juntos, ou as soluções não existirão. Acho que precisamos de fazer este trabalho no futuro, no presente melhor. Então, muito obrigado mais uma vez, Paulo e Acnur, para esta oportunidade. Nossa, eu que agradeço, Padre Paulo. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu tenho aqui a Ana Cristina, que está mandando aqui um comentário perguntando: nossa, como é difícil conseguir ajuda, né, com as pessoas, muitos empresários não estão dando mais chance para os refugiados. Ela pede dicas para isso, né? Eu queria aqui recomendar uma ação, né, que o Acnur desenvolve junto com o Pacto Global, que é a plataforma Empresas com Refugiados, né? Eu vou colocar aqui qual que é o site, né? Mas se puderem acessar o site da www.empresascomrefugiados.com.br, vocês vão ver uma série de empresas que têm compromisso com essa causa e que têm, de uma forma ou de outra, apoiado essa população, né? Então, eu acho que isso pode ser uma forma de apoio, né, que a gente possa ter. Eu passo, então, a palavra para o Dr. João Chaves, para suas considerações finais. Obrigado, Paulo. Foi um excelente debate, achei muito construtivo e muito desafiador pensar em todas essas questões. E, de plano, já respondo a questão sobre migrantes indígenas. Todos sabemos que há no Brasil um fluxo de imigrantes venezuelanos da etnia Warao, que não estão só concentrados em Roraima e Amazonas, pelo contrário,
estão em mais da metade das capitais do Brasil, especialmente no Norte e no Nordeste, em São Paulo, no Rio, em várias cidades do interior. E o que me preocupa, nós temos hoje uma nova etnia no Brasil, podemos dizer assim, que veio do Delta do Orinoco, que tem uma série de características complexas de assistência social, de relação com a territorialidade. E hoje o Brasil, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, não reconhece esses indígenas como indígenas. A FUNAI não tem uma atuação intensiva, eles não estão protegidos pelas políticas públicas de educação e principalmente de saúde indígena, e o que há são iniciativas locais, das prefeituras, da sociedade civil, especialmente da Igreja Católica e da Caritas Brasileira e das Caritas regionais, e do Acnu, da OIM e da Defensoria Pública da União. E me preocupa bastante, porque os Uarau, de fato, são os invisíveis dos invisíveis. Pessoas que têm uma série de dificuldades em seu processo migratório, mas, ao mesmo tempo, um grande poder de agência e de resiliência. Agradeço pela oportunidade, eu acho que teremos muitos desafios pela frente, não será uma luta fácil, será uma luta um tanto inglória, essa da migração e do refúgio nos próximos meses e nos próximos anos, mas o mais importante, como o Padre Paulo mencionou, é apontar os bons caminhos, não só os bons caminhos do homem, mas os bons caminhos também do Estado. O Estado brasileiro tem capacidade de promover políticas adequadas e corretas de acolhida humanitária, políticas de inclusão de imigrantes em seus serviços de saúde, de educação. E isso não pode ser perdido de vista, o quanto de luta existe e de incidência necessária nessa área. Então, agradeço pela oportunidade, fico feliz de ver todos os participantes bem aqui, agradeço especialmente aos participantes e às participantes que nos ouviram, e para todos os nordestinos e nordestinas que estejam presentes, desejo um ótimo São João. Obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado pela sua fala. E, enfim, eu vou então passar para o Leonardo, né, professor Leonardo Cavalcante, para as suas ações finais. Muito bem, eu gostaria de me somar aos agradecimentos, né, tanto do Padre Paulo quanto do João, né? Falar também, cumprimentar aqui os colegas, gostei muito da fala, excelentes falas, né? Ou seja, aprendi muito aqui, como sempre, com o João e o Padre Paulo, né? Eu acho que, para concluir, eu penso que temos, isso foi muito claro na fala do João, do Padre Paulo, eu acho que são desafios, né? Desafios em todos os sentidos do campo da migração e do refúgio. E por mais que é necessário construir e responder esses desafios de modo multilateral, né? Mas é necessário também pensar em receitas próprias, né? Não vale copiar a receita. O Paulo Sérgio falava na sua intervenção também, que é um fato, que a maioria hoje, em termos quantitativos de migrações no globo, é migração sul-sul. Então, não tem como copiar fórmulas. Outro dia eu recebi um e-mail de um pesquisador que queria fazer um estudo junto com a ONG e queria implantar uma ação que estava sendo bem sucedida na fronteira da Turquia com a Grécia, na fronteira Brasil e Venezuela. Ora, o que é que tem a ver a fronteira Brasil com a Grécia, com a fronteira Brasil Venezuela? Completamente diferente. Não dá para a gente copiar ipsilite programas feitos nesse tipo de contexto. Por mais que a gente tenha um contato, um diálogo, é preciso construir fronteiras, receitas próprias para um país como o nosso, né, que faz fronteira aí com tantos outros países, né? E para concluir, eu só gostaria de fazer uma alusão aí a uma pessoa que o Padre Paulo conhece bem, né? Que é um dos líderes mundiais mais claros, que tem a visão muito mais clara hoje em dia, que deveria ser a pessoa quando a gente teve outros líderes que têm mais capacidade de ação com o Estado, não fazem. Parece que a grande pessoa lúcida hoje, o Padre Paulo conhece, é o chamado Bispo de Roma, o Papa Francisco, que tem uma frase muito interessante que diz: todos somos migrantes, ninguém tem moradia fixa
nessa terra. Eu acho que a Covid mostrou bem isso, né? Ou seja, não adianta a gente querer fazer o bom e o mau migrante, fazer políticas alocadas somente reduzindo o imigrante ao mercado de trabalho. A gente vai cair naquele erro que as pessoas da Suíça já cometeram com as pessoas do sul da Europa e ficou famoso na frase do romancista Max Frisch, quando ele falou: queríamos mão de obra e chegaram pessoas. Ou seja, vão chegar pessoas que gostam de outras comidas, adoram outros deuses, têm outras cosmovisões de mundo. Eu acho que isso enriquece o nosso social humano, né? Eu penso que é isso, são desafios, ninguém tem a resposta, ninguém tem ainda a previsão do que vai acontecer realmente com essa pandemia, mas eu insisto, não tem nada comparável, não adianta forçar a barra que essa pandemia teve o mesmo efeito, a pandemia tal, não. É a primeira vez que afeta os sistemas globais de saúde, é a primeira vez que afeta o sistema econômico global com a mesma força, né? De modo que não tem receita também para aventurar isso. É fazer isso que o Acnu está fazendo aqui, que outras organizações estão fazendo, sentar, conversar, discutir e pensar coletivamente. Esse é o caminho. Não tem outro caminho, não tem receita, não tem cópia. Eu acho que é isso, seguir insistindo. Gostaria de agradecer aí a audiência dos internautas e, com isso, eu finalizo mais uma vez agradecendo ao Acnu a oportunidade. Muito obrigado. Então, muito obrigado ao professor Leonardo pela sua fala também, né? Enfim, eu acho que eu fiquei muito feliz, viu, com a fala de vocês. Eu acho que vocês trouxeram vários elementos importantes para a nossa reflexão, né? Para esse futuro que vem por aí e que ninguém sabe bem como é que as coisas vão se definir, mas eu acho que são elementos muito importantes, né? Eu queria finalizar, então, fazendo alusão a algumas questões, né? Primeiro, a questão das pessoas refugiadas, né? A gente sabe que são pessoas fundamentalmente resilientes, ou seja, pessoas que conseguiram sobreviver a situações muito difíceis, né? Então, são pessoas que se reinventam, né? Elas inovam, elas conseguem, enfim, sair de um país, chegar no outro, não muitas vezes sem nada, e a partir daí, né, trabalhar uma nova vida, uma nova existência, não é? Então são pessoas que eu tenho certeza, se todos nós trabalharmos juntos, a gente vai superar esse momento e as pessoas vão conseguir continuar essa trajetória que hoje está interrompida de integração no nosso país, né? Então, e para isso é fundamental, volto a dizer, que elas sejam incluídas em todas as políticas públicas voltadas às populações para superar, vamos dizer assim, esse contexto atual, né? E considerando, obviamente, as suas vulnerabilidades específicas, né? Então, a gente diz que não podemos deixar ninguém para trás, né? Nessa trajetória de recuperação que nós vamos ter, se tudo der certo pela frente, né? Passando esse tema da pandemia, ninguém seja deixado para trás, né? Enfim, eu também queria mencionar que o tema do Covid, acho que o professor Leonardo comentou um pouco isso, né? A gente precisa se enxergar como uma sociedade interdependente, né? Eu acho que todos nós dependemos um do outro e a segurança e bem-estar de um depende da segurança e bem-estar do outro, né? A nossa segurança vai estar quando nós tivermos essa situação do Covid sob controle em todos os lados, né? Então é fundamental esse processo de solidariedade internacional, de cooperação, né? Para que a gente possa juntos superar essa situação. Eu também queria, por fim, fazer menção à mensagem central do Dia do Refugiado deste ano, né? Que é: todos podem fazer diferença, né? Então, todos nós podemos atuar e podemos fazer diferença quando se trata do acolhimento a essas pessoas, inclusive os próprios refugiados, né? Muitos têm contribuições a dar também, para que possamos trabalhar juntos na construção do mundo melhor, né? E cada ação conta, cada ação conta, cada pessoa conta, cada ação conta no esforço de criar um mundo mais justo, mais inclusivo e com mais igualdade. A gente vai precisar muito disso, porque
vamos passar aí momentos difíceis, certamente, né? Não só ainda durante esse contexto da pandemia, mas certamente no pós-pandemia, onde vamos precisar assim, de muito esforço de cada um de nós para que possamos vencer essa situação que nós nos encontramos atualmente. Então, era isso que eu queria. Enfim, agradecer mais uma vez a todos e todas que puderam estar aqui conosco, aos painelistas, agradecer a Juliana Tubini, minha colega, que trabalhou incansavelmente na preparação desse webinar, meus colegas do Acnur, que também estiveram aqui acompanhando e nos ajudando. Enfim, muito obrigado e todos fiquem bem, né, com muita saúde, se preservem para que todos nós possamos sair com saúde dessa situação. Muito obrigado a todos e a todas.